Bom dia, gente. Tudo bom? Como vão? Graças a Deus, tudo bem. Hoje, à noite, nós vamos fazer uma palestrazinha, né? Vamos bater um papozinho sobre as dimensões do espírito. A gente já tinha falado sobre isso numa outra palestra, né? Mas aí veio novamente a ideia de falar sobre isso por conta de alguns questionamentos. Ontem eu tive uma live com o Fábio Nasa, nós falamos sobre os ataques das trevas. Isso nos remete também a onde é que esses seres vivem, né? Onde vivem os seres mais iluminados, os seres intermediários, onde vivem os seres mais trevosos, né? Das dimensões do pensamento, onde vivem esses seres que nos visitam aqui na Terra, no plano material e que estão convivendo conosco, se eles vivem aqui conosco, se eles estão sempre conectados. E isso são vários questionamentos que são feitos e que nós tentamos assim sempre responder, lógico, baseado nesses 10% de conhecimento que nós temos sobre a espiritualidade, né? Se a gente for juntar aí todas as canalizações, todos os livros psicografados, todas as mensagens recebidas e tal, a gente só tem conhecimento de apenas 10%, isso no máximo, do mundo espiritual, né? Das características do mundo espiritual. Mas através de algumas psicografias, através da própria saída nossa do corpo, quando nós nos desdobramos à noite, nós temos mais ou menos uma ideia de como é que funciona o plano espiritual, né? A gente tem nós temos as próprias vivências. É porque confiamos poucos nas vivências que nós temos do plano espiritual. É como se a gente, sei lá, esquecesse ou então não quisesse acreditar. Mas a gente vê muito no plano espiritual. Quando nós nos desdobramos, nós vamos ver sempre. Um outro questionamento foi o seguinte, conversando com uma amiga querida aqui ontem no estudo da mediunidade, ela me perguntou, ela disse assim, por que a gente é tão inconformado com as coisas, tão orgulhoso, tão pouco humilde, né? Por que a gente vive cheio de mimimi, né? Cheio de frescurite, de bobajada, né? E eu respondi a ela, é porque a gente é de outros mundos frequentemente e a gente tem um comportamento de inconformidade. É como se nos outros mundos, os outros mundos fossem uma mansão e hoje nós vivemos numa tapera. Quem viveu numa mansão, que vai morar numa tapera, se não for uma pessoa muito resignada, uma pessoa muito conformada, vai ficar revoltado, vai ficar cheio de mimimi, vai ficar cheio de luxo e tal. E é esse o nosso comportamento aqui no plano terrestre. Lógico, eu vou entrar em muito mais detalhes dessas moradas, as moradas materiais, semimateriais, as moradas espirituais, dimensionais. A gente vai falar um pouco sobre isso, lógico, dentro dos meus parcos conhecimentos do assunto, mas fazendo um esforço muito grande para explicar a vocês mais ou menos o que eu conheço sobre isso, né? Porque aí é aquela história, como a gente sempre disse, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. O Fábio até citou sobre isso um outro dia também, e é muito interessante pensar nisso, né? Porque a gente sempre precisa ser relativo em relação às verdades, né? E, poxa, a gente aceita o conhecimento e a percepção das outras pessoas, outras religiões, outras filosofias, cada um pensa da sua forma, mas eu também tenho a minha forma de pensar, posso me expressar, posso chegar aqui e conversar com vocês sobre o que eu estou pensando, o que eu estou estudando e o que eu acho razoável passar. Porque nem tudo que a gente estuda, nem tudo que a gente lê, a gente deve passar. Porque muitas vezes não é a verdade verdadeira, é a minha verdade ou a verdade do outro que está impondo a minha, a sua verdade. E aí eu preciso fazer uma peneiragem sobre tudo para poder apresentar a melhor solução para vocês. A melhor, ou então a que eu acho mais razoável e que para mim pode ser a tradução de uma verdade parcial. Tá certo? E isso é muito bacana. E ela me perguntando se quer dizer que a gente não vai voltar para esses mundos. Eu digo jamais. Lógico que você não vai voltar para o mundo que você vivia, para a mansão que você vivia. Por quê? Você não quis ficar lá na época, né? Te avisaram, como agora? Nós estamos passando uma época em que a Terra vai sair de casa humilde para uma casa mais luxuosa um pouco. E depois vai se transformar numa mansão. E essa moradia nossa, que é o planeta Terra, vai se transformar num planeta regenerado. Então, provavelmente, a maioria de nós veio de planetas mais felizes, de planetas, quer dizer, que estavam alcançando a felicidade, que estavam alcançando
a regeneração, e nós não quisemos ficar lá. Não quisemos porque queríamos continuar com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, etc. e tal, e portanto não havia mais padrão vibratório para você continuar naquele planeta. E você, de forma atrativa, tá certo? Você se atraiu por outros mundos que estavam mais na faixa do pensamento que você tinha naquela época, que é a faixa do pensamento do vício, do ódio, do rancor e etc e tal, e você quer continuar alimentando isso tudo. Nós estamos passando uma época parecida com essa, né? Que é o que no Apocalipse de João se falou, que era a separação do joio e do trigo. A separação do joio e do trigo nada mais é do que uma separação vibracional. Né? Alguns espíritos, alguns seres têm uma vibração de pensamento mais densificada, portanto eles não conseguem nem gostam de estar aqui na Terra. Eles preferem estar num planeta onde eles possam curtir a vida, fazer todas as coisas que eles querem fazer da forma como eles pensam que é certo, que é verdadeiro. Então, na verdade, é assim, até que ponto, né, até que ponto eu posso voltar para um mundo que já está lá na frente. É como se você, tá certo, tivesse abandonado a faculdade no quarto ano, ou quer dizer, no primeiro ano, e todas aquelas pessoas que estavam na faculdade não abandonaram a faculdade, não desistiram de estudar e continuaram estudando, estão já em pós-graduação, doutorado e tal, lá em cima, com PhD, todos estão no nível lá em cima e você no nível ainda aqui embaixo. Tá? Você pode dar esse salto, sair da tua ignorância, né? Você ainda nem começou a faculdade de Direito e tal, desistiu no começo. Você pode dar esse salto e ir para esse mundo lá na frente. Quando você chegar nesse mundo lá na frente, ou então no nível vibracional desse mundo lá na frente, os que estavam lá na frente estão muito mais além, num pós-doutorado, e o mundo está completamente modificado, não dando a chance de você chegar nessa parte vibracional. Mas eu vou evoluir, assim, e eles vão parar? Eles vão continuar evoluindo, não existe limite para a evolução. Não existe limite para o conhecimento, nem para a luz de lucidez, entendeu? Então, eles estão lá na frente, enquanto que você decidiu ficar no primeiro ano e abandonar a escola naquele momento. Então, é mais ou menos assim que a gente explica essa nossa vivência no mundo tridimensional, no mundo quadridimensional, pentadimensional, hexadimensional e por aí vai. A gente é quem escolhe, a gente é que vai escolhendo de acordo com a nossa percepção evolutiva e principalmente com o nosso desejo de permanecer em determinados padrões vibratórios ou ascender, né? Melhorar, se transformar num espírito melhor e mais evoluído. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje à noite, gente. Vai ser bem bacana. Lógico, vou fazer um esforço danado, tremendo, para poder passar isso tudo para vocês. Não vai ser uma palestra nem nada, mas vai ser um bate-papo. Um bate-papo parecido com esse, só que muito mais longo, né? Bem mais longo, eu acho que vai demorar o quê? Vai durar aí uns 40 minutos. E nós vamos bater um papo sobre tudo isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, já nesse meu vídeo, podem fazer, porque aí a gente, à noite, responde o que vocês perguntaram agora. A respeito das dimensões, de como é que a gente evolui, a respeito dos mundos diversos que existem no cosmos, né? A respeito das dimensões que nós vivemos aqui na Terra. Só para vocês terem ideia, nós temos 7 bilhões e meio de habitantes encarnados hoje na Terra. E temos cerca de 30 bilhões de habitantes no plano espiritual, divididos entre todas as dimensões. Então nós não somos um mundo de apenas 7 bilhões e meio de habitantes. Nós somos um mundo de 30 bilhões ou 37 bilhões de habitantes, a quase 40 bilhões de habitantes. Isso significa ter muitas mentes desencarnadas ao nosso redor, vivendo em dimensões diferentes. E nós vamos discutir tudo isso, vamos conversar, bater um papo sobre tudo isso. Vai ser um papo bem agradável, bem gostoso. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, já façam nesse post e podem fazer também à noite. Quando nós estivermos ao vivo na live, vocês podem já fazer todas essas perguntas. Tá certo? Vai ser muito joia, vai ser show hoje de noite. Tá bom? Um beijo forte no coração, paz, luz, sempre. Estaremos juntos. À noite, às 8 horas da noite. Tá bom?